Valendo. Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Na vida a gente vai sonhando, projetando, idealizando, realizando e às vezes falta em nós constância para alguns dos projetos e realizações, né? E hoje, depois de ter buscado a Deus, meditado um pouco na palavra, estava aqui fazendo algumas atividades e me lembrei o quanto é importante esse trabalho do construindo e compartilhando, que alguns jovens, alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas que pregam a palavra já acompanham. Então, veio ao meu coração a decisão de fazer um novo canal só para esse propósito, só para colocar os vídeos do Construindo e Compartilhando. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo do Construindo e Compartilhando, que eu vou explicar daqui a pouco, vai lá no meu canal principal, é o canal Ministério Sustentando o Próximo, Pastor Max Douglas, eu mudei lá o nome, e você procura lá, tanto nas playlists quanto nos vídeos ao vivo e vídeo já publicado, né? A série Construindo e Compartilhando, onde eu compartilho esboços com mensagens, esboços e mensagens para auxiliar as pessoas na construção de suas próprias mensagens, ou também eles podem usar o esboço que eu compartilho de forma parcial ou total. Pode usar o esboço por completo, porque o nosso lema, a nossa frase aqui ouvida através do pastor Luiz Antônio de saudosa memória, e nós concordamos com essa frase é: o homem pode fazer o esboço, mas a mensagem quem dá é Deus. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre a questão desse canal. Não é ao vivo o vídeo, eu ainda não posso gravar ao vivo, por quê? Porque o canal ainda não alcançou ainda 1.000 inscritos. Então, no meu outro eu posso gravar ao vivo. E nesse aqui eu estou gravando o vídeo não vou editar, não vou tirar algum possível erro, né? A gente não faz nada para errar, mas pode ter alguma coisa, algum imprevisto, vai permanecer direto e daqui a pouco eu vou publicar. São agora 20 horas e 58 minutos dessa segunda-feira, 9 de dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui no meu quarto, aqui no meu cantinho. A Carla tá bem ali na intercessão, né? E nós estamos aqui para falar um pouquinho desse novo canal e um pouco desse projeto para as pessoas que não conhecem. Deus me deu a graça de construir esboços e mensagens. E a forma que Deus me deu a graça de construir, naquela que a gente buscou, se especializou, batalhou, foi atrás, é uma forma que facilita bastante as pessoas a construir seus próprios esboços. E são mensagens completas. E você vai ver esse esboço que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês, para esse primeiro vídeo, que é o vídeo inaugural, o vídeo inicial desse canal. É um esboço extremamente importante, porque não que os outros não sejam, porque esse esboço foi uma mensagem que eu gravei, que eu preparei, Deus me deu a graça de preparar, e ela passou mais de um ano preparada, guardada, e jamais imaginei que pregaria numa festividade, num evento festivo de aniversário de uma igreja, Igreja Pentecostal Unidos em Cristo, lá em Piracicaba, do meu amigo pastor Júnior, que Deus abençoe ele e toda aquela igreja. E o tema era Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E você vai ver a adaptação que foi feita para esse assunto, porque o assunto que compõe esboço, na minha visão, na minha percepção, seria pregado em um culto de ensino, em um culto de doutrina, e você vai já ver o porquê, tá bom? Então a série Construindo e Compartilhando é uma série onde eu pretendo compartilhar dezenas, centenas de esboços. Ainda não cheguei na casa dos milhares, não, mas de centenas já, pela bondade de Deus, tá? Quero compartilhar todo o nosso acervo, até porque as mensagens vêm do céu, é da parte de Deus, são oriundas e procedentes da palavra de Deus, todas têm base bíblica. E, portanto, vale a pena compartilhar com as pessoas. E você que passou por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a chegar aos 1.000 para a gente compartilhar o vídeo já ao vivo. E eu não vou fazer promessa, porque a vida é uma corriqueira, é uma batalha, mas eu pretendo gravar pelo menos um vídeo por semana, e todas as vezes que a gente sentir que tem que gravar um vídeo de esboço, a gente vai deixar aqui com vocês, principalmente nesses primeiros dias, aproveitando aí as férias de dezembro, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, sem perca de tempo, teve essa palavra introdutória, nós vamos fazer uma breve oração e já vamos compartilhar esse esboço, que o tema, inclusive, já vai ficar aí na capa, né? Você vai ver o tema aí na capa. E é um tema curioso e com certeza Deus falará com você, porque aqui a gente
entende que em todo momento o espiritual está presente, o sobrenatural. Então, enquanto eu compartilho, Deus pode falar com você, a gente pode sentir a presença de Deus e será uma maravilha, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, engrandecemos o teu nome pela oportunidade de poder fazer a tua obra usando também meios virtuais e poder compartilhar a tua palavra com aqueles que, humildes, simples e sinceros, tementes ao Senhor, acreditam que podem ser auxiliados por outras fontes que também sejam oriundas da tua palavra. E aqui o nosso intuito é cooperar, contribuir com aqueles, Pai, que têm dificuldade de construir um esboço, de compor uma mensagem, aqueles que, quem sabe, passam um dia trabalhando, têm um desafio e aí precisam de um auxílio para entregar uma mensagem à igreja. Que jamais descuidem do seu tempo pessoal de buscar ao Senhor, de ler a tua palavra, mas que, quando precisarem, possam usar desta ferramenta para poder, Senhor, abençoar a tua igreja e a tua noiva. Obrigado por esse privilégio, ser conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui compartilhar a nossa tela e o nosso esboço para a gente já comentar aqui com vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, a nossa tela compartilhada e aí está o tema, ó. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O tema principal daquele evento era Ebenezer, né? Ebenezer, baseado em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, salvo engano do erro, né? E aí, quando eu peguei o tema na mensagem Ebenezer, quem me conhece sabe, graças a Deus, a Ele a glória, a minha alegria, o privilégio, toda a festa que eu sou convidado, que tem um tema ou culto temático, eu prego no tema pela bondade de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora por que eu prego no tema, né? Porque isso gera inclusive uma certa polêmica, tá? E eu sempre digo que o tema ele me desafia. E me leva a buscar, me leva a estudar. Se não fosse os temas das festividades, eu não teria buscado em Deus talvez tantas mensagens como hoje nós já chegamos à faixa de mais de 1000 esboços para a glória de Deus. Sim, mais de 1000 esboços, inclusive alguns deles que ainda nem foram pregadas as mensagens e Deus tem abençoado muitas vidas. E aí quando eu estava preparando, naquele meu momento, buscando, né, me veio essa passagem de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 17, que era uma mensagem que eu já tinha preparado há muito tempo, e o tema de fato dessa mensagem é o que Paulo aprendeu enquanto conviveu com os homens. Por isso que eu disse que é uma mensagem mais doutrinária, para culto de ensino, né? Então o tema seria o que Paulo aprendeu enquanto conviveu com os homens. E aí você deve estar se perguntando, mas pastor Max, como adaptar ao tema Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí eu não só citei o tema, como dei também um subtema, que é esse que está aí na tela, como você está olhando aqui, ó. Mas o Senhor me assistiu, me assistiu e me revestiu de forças, né? 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 17. Por conta do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler aqui o texto, mas depois você pode pausar o vídeo, ler com calma, ler na sua Bíblia, inclusive observando que eu dei destaque em algumas palavras dos versículos, né? Por exemplo, no versículo 9, Demas me desamparou. No versículo 11, Lucas está comigo. E assim você vai vendo os destaques aí, tá? Preste atenção agora na nossa introdução, porque essa introdução me ajudou muito a conectar a proposta do assunto do sermão, da mensagem, com a temática que era proposta por aquele evento, tá bom? Então vamos lá. Introdução. E aí eu comecei dizendo o seguinte para aquela igreja que estava presente. Para que uma congregação, uma comunidade ou um ministério chegue a 10 anos de existência, muitas coisas são necessárias. Então o que eu incluí aqui na minha introdução? Eu incluí o fato de que aquela igreja estava celebrando o aniversário de 10 anos. E 10 anos não são 10 dias, não são 10 meses, é toda uma história. É toda uma vida infantil, uma infância espiritual, mas já é um tempo de história. Então eu comecei introduzindo assim, ó, para que uma congregação, uma comunidade ou um ministério chegue a 10 anos de existência, muitas coisas são necessárias. Esse muitas coisas, essa frase, ela já vai servir de uma transição, já vai ser ponte para ligar ao assunto e à proposta que Deus colocou no meu coração. Dentre essas muitas coisas, está a unidade. Então,
para que uma igreja chegue a 10 anos, dentre muitas coisas, é fato que a unidade é coisa primordial. Um reino dividido jamais subsistirá. Então eu coloquei, dentre elas está a unidade da igreja. Unidade essa que se revela existente ou não a partir da chamada convivência. Opa, aqui já tem uma luz para você entender. Lembra qual o tema que eu disse que de fato é o tema da mensagem? Eu falei o que Paulo aprendeu enquanto conviveu com os homens. Esse era o tema de fato. E aí, para chegar a essa temática, eu precisei colocar isso aí na introdução. Ó. Dentre muitas coisas, a unidade essa que se revela existente ou não a partir da chamada convivência. E por falar em convivência, os anos estão se passando e temos que confessar que conviver com alguns seres humanos está ficando cada dia mais desafiador, inclusive no seio da igreja. E aqui, logo na introdução, já tem aquele peso de reflexão. E por falar em convivência, os anos estão se passando e temos que confessar, temos que assumir que conviver com alguns seres humanos sobre a face da terra está ficando cada dia mais desafiador, dada a corrupção, dado o engano, a mentira e tantos outros fatores, inclusive no seio, no contexto da igreja. Isso é verdade? Se é verdade, comenta aí. Se ainda existe alguma unidade, é porque alguns de nós, mesmo sabendo que temos diferenças, se esforça para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso está lá em Efésios, né? Então preste atenção. A unidade que ainda existe na igreja, primeiro, ela é construída pelo Espírito. Só que Paulo em Efésios diz que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Então o Espírito constrói a unidade e nós somos responsáveis por preservar, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Assim a gente preserva a unidade. No texto lido, temos uma reflexão que pode se encaixar perfeitamente com essa celebração e a temática que nos está proposta relacionada ao versículo 17. Lembra que a temática era Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Então eu peguei o versículo 17, onde Paulo fala da ajuda, do auxílio de Deus, e aí citei para a igreja, ó, mas o Senhor assistiu-me, deixa eu ver o que eu coloquei ali. Ou esteve ao meu lado para me ajudar. Né? Eu não sei o que é aquele eu sei, não vou lembrar aqui agora, mas depois, se eu lembrar, eu digo para vocês. Né? Ou esteve ao meu lado para me ajudar, ou seja, me auxiliar, e fortaleceu-me. Mas por que Paulo precisa destacar que foi ajudado por Deus? Em que contexto Paulo fala da ajuda e força que recebeu do Senhor? Na ocasião em que eu passei isso para a igreja, eu lembrei a eles que a palavra Ebenezer significava auxílio, pedra de auxílio, ajuda, né? Então, está em conexão com o versículo 17, entendeu? Tem alguma dúvida? É só comentar aí no vídeo. Justamente em um contexto de experiências de convívio com outros seres humanos, ou seja, nesta passagem, Paulo vai nos apresentar o que ele aprendeu enquanto convivia com os homens. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta, tá? Por que Paulo precisou destacar que foi auxiliado, que foi ajudado por Deus? Em que contexto Paulo fala da ajuda e força que recebeu do Senhor? E aí eu falo justamente em um contexto de experiências de convívio com os outros seres humanos, porque nessa passagem Paulo vai nos apresentar o que ele aprendeu enquanto convivia com os homens. Eu vou dizer para vocês. Parece que não, inclusive eu tenho essa mensagem gravada em áudio. Foi uma noite de poder, de Pentecostes, mas muito reflexiva, né? Se não vejamos, o se não vejamos é tradicional, é clássico, ele faz essa ponte para ligar com os tópicos, subtópicos ou pontos e subpontos, tá? Então, primeiro, o apóstolo Paulo aprendeu que os homens abandonam, que os seres humanos desamparam. E quero aqui dar destaque ao seguinte, embora a mensagem seja temática, mas ela também é expositiva. Muita gente critica a mensagem temática porque é muito fácil e que o que alimenta a igreja é a mensagem expositiva. Sim, a mensagem expositiva é o método mais eficaz de se aprender as escrituras ou de se ensinar para a igreja. Mas a temática, ela pode ser expositiva. Inclusive, essa mensagem é temática expositiva, porque ela vai abordar os versículos 9 a 17 que nós lemos. Então, primeiro ponto da mensagem,
Paulo aprendeu que os homens abandonam, que os seres humanos desamparam. Para facilitar, você pode já deixar o versículo aqui, ó. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Então, Paulo está aqui testemunhando a Timóteo que ele foi desamparado, que ele foi abandonado, de acordo com os versículos 10 e 16. Ali em cima eu errei, botei 17, né? Mas é os versículos 10 e 16. E aí nós vamos para os subtópicos. Qual foi o primeiro subtópico dentro dessa proposta do versículo 10 e 16? As possibilidades de sermos abandonados, principalmente em tempos difíceis, chegam a ser de altos níveis. E aí eu cito dois textos, né? Isaías 49:15, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho? Acho que é esse texto, né? Deixa eu ver aqui para não deixar dúvida. Eu acho que é essa passagem. Vamos ver rapidinho. Isaías, minha Bíblia está bem aqui pertinho, só para não cometer o erro, tá bom? Isaías 49:15. Isso, porventura, pode uma mãe esquecer-se, ou uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, não me esquecerei de ti. Então veja, é possível sim hoje uma mãe abandonar e esquecer seu filho, jogar numa lata de lixo, jogar num saco, deixar na rua. Então é em alto nível a possibilidade de abandono. E aí o Salmo 27, a parte A, o salmista diz, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, ou seja, ele está falando de possibilidades, não que aconteceu, mas de possibilidades. E de fato podemos ser desamparados e abandonados até pelos genitores, né? Então, não entrei nesse detalhe, eu só mostrei que a possibilidade de abandono era em alto nível. E aí, no segundo subtópico do tópico 1, Cristo passou pelo abandono, pelo desamparo. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. João 16:32, inclusive eu botei os versículos aqui, diz, eis que chega a hora e já se aproximem que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só, ou seja, vocês vão me abandonar. Mas ele é veemente em dizer, mas não estou só, porque o Pai está comigo. É claro que aqui eu estou compartilhando com vocês, mas no calor de uma mensagem ungida, direcionada pelo Espírito, pensa no impacto que essas declarações bíblicas causam nos corações, né? Subtópico 3 do tópico 1, mas para quem vive no Ebenezer, ou seja, para quem é auxiliado por Deus, para quem confia no auxílio de Deus, existem promessas. E quais são as promessas para quem se sente abandonado, desamparado? O Senhor disse ao seu povo em Deuteronômio 31:6, esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E aí tem outros versículos que eu não vou entrar em detalhe, você pode ler, mas são só versículos para compor as aplicações após a explicação dos versículos 10 e 16 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, tá bom? Vamos para o segundo ponto da mensagem. Segundo ponto, mas Paulo também aprendeu que Deus pode levantar homens leais. Então, o primeiro ponto, Paulo aprendeu enquanto convivia com os homens que os homens abandonam, que eles desamparam. Segundo ponto, Paulo aprendeu com os homens que Deus pode levantar homens fiéis e leais. Está no versículo 11, quando Paulo diz assim, ó, só Lucas está comigo. Viu? E aí, aqui eu coloco no primeiro subtópico do ponto 2. Paulo testemunha que alguém ficou. Lucas. Só Lucas está comigo. Ruth, mais do que uma ex-nora, uma amiga leal em tempos de escassez e reconstrução da história. E aí você sabe aquela clássica frase de Ruth, né? Não me instes para que te deixe, para que te desampare, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E outra coisa a não ser a morte, nenhuma outra coisa a não ser a morte, me separará de ti. Que coisa linda, né? Então, Paulo aprendeu que há homens leais. Que Deus levante pessoas leais para serem amigos de verdade, que jamais te desamparem. E aí, no subtópico 3 do tópico 2, as razões do porquê Deus sempre vai levantar alguém. Porque você não ficará só. Eclesiastes capítulo 4, 9 a 12, né? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho,
Porque se um cair, o outro levanta. Ai, porém, daquele que estiver só, porque caindo não tem um que levante, né? E se dois dormirem juntos, ambos se aquentarão, e um cordão de 3 dobras não quebrará facilmente. Então, usa esse texto para aplicar a ideia de que existem pessoas, amigos, homens e pessoas leais para a nossa vida. Subtópico 3. Enquanto convivia com os homens, aliás, tópico 3, né? Desculpa. Enquanto Paulo convivia com os homens, aprendeu que os inúteis podem se tornar úteis. Olha que mensagem linda para a glória de Deus. Primeiro tópico, Paulo aprendeu que os homens desamparam. Segundo, Paulo aprendeu que os homens podem ser leais. Terceiro, os inúteis podem se tornar úteis. E aí você tem que ler muita Bíblia para desenvolver esse tópico, porque é um tópico muito lindo e quem lê a Bíblia conhece essa história, né? Então, Paulo aqui no versículo 11 diz assim: Ô Timóteo, traz contigo a João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 13, de 1 a 5, né? E capítulo 16, de 36 a 40, vai narrar o tempo em que Paulo e Barnabé são enviados e eles levam consigo a João Marcos. Só que, de repente, João Marcos, no meio do caminho, no meio de uma viagem, ele volta atrás. Ele não continua na viagem. E aí o que acontece? Quando eles vão retomar uma outra viagem, Paulo diz, eu estou sintetizando, tá? Paulo diz, olha, não convém levar aquele que nos abandonou, que deixou a gente para trás. E aí houve lá uma discussãozinha e Paulo pegou a Silas, mas Barnabé ficou com João Marcos. E aí Paulo não aceitou que João Marcos pudesse acompanhá-los por ter abandonado a obra. No entanto, mais tarde, Paulo vai aprender, né? Que todos podemos mudar. Deus mudou João Marcos, mas mudou também Paulo. Não foi só João Marcos que precisava mudar, não. Paulo também precisava mudar. Então nós precisamos mudar com relação a outras pessoas, né? E aí Deus muda quem precisa ser aceito, mas também precisa mudar quem deve aceitá-lo. Olha só que coisa linda essa frase. Deus muda quem precisa ser aceito, mas também precisa mudar aquele que deve aceitá-lo, né? Eu não completei aqui a frase, depois eu vou completar. E aí eu conto aqui a história de Ananias com relação a Saulo de Tarso, que também era chamado de Paulo. Que quando Deus desce na casa de Ananias, Ananias vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, e ele está orando. O que Ananias disse? Não, senhor, vou não. Esse homem tem matado a muitos, tem cartas, quer prender os crentes. E aí o que Deus diz para Ananias? Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Deus muda Saulo, mas também muda o coração de Ananias, que já chega na casa de Judas dizendo, Saulo, irmão, já chama Saulo de irmão, já chama aquele ex-assassino de irmão, aquele que queria prendê-lo, inclusive. Saulo, irmão, o Senhor me enviou para que você tenha os seus olhos abertos e fique cheio do Espírito Santo. Quarto tópico, o quarto aprendizado de Paulo enquanto convivia com os homens é bem desagradável. E aí gera aquele desconforto na hora da mensagem, mas o verdadeiro profeta não titubeia em entregar a mensagem. Paulo aprendeu que os homens causam males. É difícil, né, ouvir isso aqui, mas é a realidade da igreja de hoje. Paulo vai falar de um homem chamado Alexandre. Se tiver algum Alexandre assistindo, tá? Eu acredito que você não é esse Alexandre. Mas ele chama de Alexandre o latoeiro, me causou muitos males. Não foi só um mal, foi muitos males. E aí eu coloquei aqui, ó, a maldade do homem sem Deus e sem temor só se multiplica ao longo dos anos, né? Caim mata Abel e em 1 de Paulo a Timóteo 3, de 1 a 4, Paulo fala da corrupção do gênero humano, que é um fato, né? Que os homens serão amantes de si mesmo, cruéis, sem afeição natural, sem amor para com os bons, desobediente aos pais. É uma lista de ações maléficas do homem que estão naquele texto. Subtópico 2 do quarto ponto. Das classes de homens com as quais Paulo conviveu, esta é a única classe em que Paulo se ocupa a dar 2 conselhos a Timóteo. Vejamos. Primeiro, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Quem trata com os homens maus é Deus. Aí eu coloquei Isaías 37, 28 e 29. Vou ler porque não me lembro agora, no momento eu acho que eu lembrei, que tem versículo que a gente lembra no momento, mas tem versículo que a gente não lembra, porque quando eu não coloco o versículo aí, é porque de fato eu conseguiria lembrar, né? Então, capítulo 37. Ah, tá, me lembrei agora, olhando aqui, né?
Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei meus olhos no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. A Senaqueribe, né? Que queria afrontar o exército de Deus vivo, zombou de Deus, queria massacrar o Ezequias e Deus dá esse recado para ele: eu te conheço e é eu que vou contra ti. Então, Romanos 2, versículo 4, 11 a 4, né? Ali tem um texto que fala que Deus recompensará cada um segundo as suas obras, né? Porque o Senhor é um justo juiz e ele é que vai dar a vingança, né? Então, quem trata com os homens maus é o próprio Deus. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos ou com as próprias palavras, mas é Deus que trata, tá? Não vou entrar em detalhes por causa do tempo, não quero que o vídeo fique muito comprido, tá? E o outro conselho que Paulo deu a Timóteo foi: guarda-te também dele. Ao identificar ou ser informado dos maus, afaste-se, sem deixar de amar de verdade. Irmão, se afastar dos maus é fato. Agora, a gente não pode se afastar de pessoas que cometeram uma falha, um erro e que podem ser restauradas. Lembra do João Marcos, que a gente acabou de citar? Então, afastar-se não é odiar, não é ter aquela ideia de, essa pessoa é imunda, não vou tocar. Não, afastar-se aqui é a ideia de não se deixar ser contaminado pela convivência com alguém que só tem mal na mente, só projeta o mal, ok? E aí, nós vamos aqui para o último ponto, que é o ponto de número 5, ou o tópico de número 5. E é quando todos se vão, quando todos os desamparam, que o Ebenezer se manifesta. Lembra do tema da festa? Ebenezer até que nos ajudou o Senhor. E aí Paulo vai dizer: eu sei que os homens abandonam, eu sei que existem os leais, eu sei que o inútil se torna útil, eu sei que tem aquele que causa mal, mas se houver todo esse contexto, uma coisa eu também sei: o Senhor nos assiste, nos fortalece, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Ser abandonados e esquecidos por todos pode estar dentro de um propósito de Deus. José, abandonado, esquecido. E a história de José é tão interessante que enquanto os irmãos achavam que estavam passando ele para trás, Deus o estava enviando na frente. Pegou aí? Você que gosta desses trocadilhos? Porque quando José olha para os irmãos, ele disse: olha, Deus me enviou adiante de vós. Mas os irmãos achavam que estavam deixando José para trás. Mas José sabia que Deus estava enviando, ou soube que Deus estava enviando. O amparo e força divina, na maioria das vezes, só será identificado nos desertos solitários da vida. Só nos desertos solitários da vida é que a gente vai entender que Deus nos ampara. E aí eu citei Gênesis 21, mais uma vez a memória que o HD falha, mas deixa eu me lembrar o que tem aqui em Gênesis 21. Sim, a história de Agar e Ismael, né? Porque aí, meu irmão, o Ismael, olha que coisa forte, ele é desamparado pela madrasta, é mandado embora de casa pelo próprio pai, depois é colocado debaixo de um zimbro pela própria mãe para morrer e está totalmente desamparado. E em vez do Ismael entrar numa crise, se entregar à morte ou reclamar de Deus, ele faz uma oração ao ponto de Deus descer e dizer, de um anjo descer e dizer para Agar: Deus ouviu a voz do rapaz. Que lição Ismael nos dá. Que coisa tremenda é esse texto no que diz respeito ao desamparo. E aqui vem a conclusão, né? E permitam-me concluir com um texto que pode também definir perfeitamente o que é, em outras palavras, o Ebenezer. Salmo 118, versículos 6 a 17. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. E aí continua o versículo, eu já vou ler o 17, né? Na verdade, vou ler os versículos 16 e 17 para encerrar, porque eu encerrei a mensagem lendo esse texto e foi algo extraordinário. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Inclusive, bem aqui, tem um texto bem aqui, ó. Com força me impeliste para me fazer cair, porém
o Senhor me ajudou. Encerrado o nosso compartilhamento, primeiro construindo e compartilhando aqui desse novo canal, que eu espero que logo, logo tenha muita gente por aqui para junto conosco crescer na graça e no conhecimento e aprender da palavra de Deus e aprender também a confeccionar, construir esboços com mensagem. Não é só esboço de mensagem, não. É com mensagem. E aí, esse esboço te ajudou? Abriu sua mente? Vai te ajudar? Você tem dificuldade de construir? Pois esse modelo que Deus nos presenteou, com certeza pode lhe ajudar. E essa mensagem chamou sua atenção? Vai pregar na sua congregação? Eu estou fazendo todas as perguntas para pedir que você comente. Você sabe que isso leva o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe. Deixa aí o seu like, simplesmente para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu tenho tanto tempo aqui gravando vídeos no meu canal principal, mas nunca consegui monetizar porque eu não vou pagar para isso. Se Deus um dia quiser, vai crescer o canal e nós vamos ter mais gente por aqui. Mas eu já valorizo os que estão por aqui. Quando eu estava fazendo esse vídeo, tinha 18 inscritos em nosso canal. Eu vou até dar uma olhada aqui, só para ver como é que tá e agradecer quantos já se inscreveram. Vamos lá? Não apareceu aqui para mim, deixa eu ver se aparece agora. Mudar a conta, já. Ó, 21 inscritos. Obrigado, já tem 21 inscritos. Você é o número 22? E você é o 23? E você é o número 100? Glória a Deus, que Deus abençoe. Eu quero agradecer, deixo aí com você esse esboço. Vamos voltar aqui para a nossa tela principal para a gente encerrar agradecendo a Deus, tá bom? Meus queridos, um grande abraço, um beijo no coração. Eu agradeço muito a Deus por nos dar esses recursos e eu poder, de alguma forma, auxiliar o servo de Deus. Se quiser me seguir nas redes sociais, tá lá o Instagram, tá lá o Facebook principalmente, que é muito usado, mas eu gostaria muito que você me ajudasse compartilhando esse vídeo. Deus abençoe a todos, que a graça vos sustente e olha, enquanto convive com os homens, aprenda que o Ebenezer estará lhe auxiliando. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.